Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. Boa noite a todos, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são bem-vindos. Estamos mais uma vez juntos e cremos que juntos vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, ontem nós pregamos, necessário é nascer de novo. E hoje nós vamos dar continuidade. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler aquilo que Jesus disse neste versículo. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e a revelastes aos pequeninos. Glória a Deus por nós sermos estes pequeninos esses que têm a divina revelação da palavra do Senhor. Fecha seus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nosso Deus, quão maravilhoso é, Pai, saber que o Senhor é o mesmo ontem, é hoje e o Senhor é eternamente. Ó Deus, isso mexe com a minha alma. Isto mexe com o meu coração. Nós estamos, ó Pai, debaixo desse jugo do Senhor, que é a Tua palavra. Somente a Tua palavra pode ajudar nós nesta noite. Por isso eu oro e creio que muitos estão sendo abençoados através da Tua bendita e santa palavra. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, necessário é cada crente, é cada um de nós nascermos de novo. Agora eu queria chamar a sua atenção, antes de entrar na mensagem, ler algo que chamou muito a minha atenção nesta mensagem, Atos do Espírito Santo, no parágrafo 74. Assim como Deus tem um reino, e para nós sermos cheios do Espírito Santo, para nós termos um novo nascimento, nós temos que encher do Espírito Santo. Mas o irmão Branham mostra que Satanás também tem um reino. Veja você, Satanás tem um reino e ele tem que ter uma economia falsa. Como que é? Além de Satanás ter um reino, a economia de Satanás é falsa. Ele tem que ter algo para lhe apresentar, para fazê-lo pensar que estão vivendo. Mas está absolutamente do lado oposto. Do lado ao contrário à palavra de Deus. Irmãos, tudo que é contra a palavra de Deus é do diabo. Tudo. E nós não devemos acrescentar nada na palavra. Quando eu digo a palavra de Deus, é a palavra, é a Bíblia, é a mensagem. Nada devemos acrescentar.
Porque se Deus tem um reino, o reino dos céus, Satanás também tem o reino do inferno. E o Mombrana diz, é morte. Só que o Mombrana chama a atenção e é na morte, na forma de vida. Satanás trabalha ao inverso. Satanás não tem poder de criação, mas ele tem poder de perversão. Preste atenção. Vem. É uma perversão da vida verdadeira. Porque vamos estabelecer isto na nossa mente agora, de uma vez para sempre. Há somente uma maneira para ter vida. Há somente uma maneira para nascer de novo. É conhecê-lo. Eu sempre falo, nós devemos crer. A Bíblia diz que você deve crer. Mas você também deve conhecê-lo. Esta é a única maneira que podemos ter vida. E de nenhuma outra maneira, pois Deus somente prometeu a vida através de Jesus Cristo. É o grande Jeová, sem começo, sem fim, sem princípio de dias ou fim de anos, nos tem dado vida através de Jesus Cristo. É somente Ele. Não apenas reconhecê-lo como uma boa pessoa, não só adorá-lo como se ele fosse um Deus, ele coloca um Deus minúsculo, letra minúscula, Deus, que significa adoração, objeto de adoração, ele é letra maiúscula. E o Mombrana diz, olha aqui, como se ele fosse um Deus minúsculo, pois ele é um Deus maiúsculo. Mas a coisa a fazer é conhecê-lo, não adorá-lo, mas conhecê-lo é vida. Você quer ver uma coisa? Ô irmão, irmã, irmãos, irmãs, todos que nos ouvem, o diabo também adora. Pensa que o diabo não adora, ele adora também. Os demônios o adoram, pois a Bíblia diz que cada joelho se dobrará perante ele, mas conhecê-lo no perdão de seus pecados e a renovação da vida através do seu Espírito Santo, através do novo nascimento, aquela grande fonte de todos os recursos, de bondade em você. Deus fazendo com que você produza frutos. Quem tem o novo nascimento tem o amor. Quem tem o novo nascimento tem alegria. Quem tem o novo nascimento em Cristo Jesus tem dignidade, tem bondade. Quem tem o novo nascimento no coração tem mansidão. Quem tem o novo nascimento é o Espírito Santo, tem paciência e fé para esses grandes atributos que vêm de Deus. Isto é a única maneira. Esta é a única maneira para um crente ter vida. Vida. Pô, irmãos, tem muitos que pervertem. Vida pervertida é contra a palavra. Agora, não faça como aquele grande cantor que o Mombrana citou. Vou citar ele, eu lembrei dele agora. Tem um parágrafo que fala dele. O Mombrana fala de o Elvis Presley. O homem que saiu de uma boa igreja, tocava hinos, tinha sua banda naquela igreja, perverteu o seu coração. E o Mombrana diz no parágrafo 84, olha como isso é sério. Por isso que nós precisamos do novo nascimento. O Mombrana diz,
Eu imagino naquele dia quando o sol deixar de brilhar e todo o tempo parar e derreter na eternidade. Olha, o que a irmã Brenda diz é muito sério. Eu imagino Elvis Presley se agitando todo naquela manhã. Com certeza o suficiente, sim. O disco será uma realidade. Suas músicas serão uma grande realidade. Não tente ultrapassar Deus. Deus é o objeto de adoração e importa que nós adoramos Ele na santidade de sua palavra. E quando Ele ouvir a lamúria de milhões de almas que Ele mandou para o inferno, irmão, naquelas 30 peças de prata que Judas traiu, caiu na travessa, será um divertimento comparado ao julgamento deste homem, chamado Elvis Presley. E quantas músicas hoje pervertidas, isso tira o novo nascimento. Música, ela pode trazer unção para a igreja, a música cantada, os belos hinos, mas uma música pervertida não vai deixar trazer um novo nascimento. Então o profeta diz que aquelas moedas, 30 moedas de prata, será um divertimento perante as milhões de almas que aquelas músicas cantadas por Elvis Presley mandou para o inferno. É mais sério do que você pensa. Comparado ao julgamento daquela manhã. Pois Judas fez aquilo para que a Escritura se cumprisse, para redimir o homem. Mas Elvis Presley perverteu a coisa correta. Oh, irmãos, vamos tomar cuidado para não perverter a palavra. Vamos tomar cuidado para não perverter a música na igreja, o som da música. Vamos tomar cuidado. Vamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos conduz a fazer. Sabe, irmãos e irmãs, eu gosto dos velhos hinos, que afinal de contas não são velhos. Eles foram cantados, talvez com gotas de sangue pelos rostos. Foram cantados em covas, em aflições. Mas são belos hinos cantados na inspiração de Deus. Pode chamar nós de quadrados. Eu prefiro ser chamado de quadrado, mas ter um novo nascimento. Eu creio que você também precisa e quer um novo nascimento. Pois Judas fez aquilo para cumprir a Escritura. Mas Elvis Presley perverteu a coisa correta quando ele era um cristão e vendeu a sua salvação por 1 milhão de almas no inferno. Deus tenha misericórdia de mim, de você. Que quando Jesus disse, quando Jesus olhou para cima, quem sabe levantou suas mãos e olhou e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste, quer dizer, escondeu estas coisas dos sábios, dos instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Eu quero refrisar aquilo que eu preguei domingo. Em Joinville eu citei sobre aqueles 2 homens sábios. Aqueles 2 homens principais dos judeus. Um era José de Arimateia. A Bíblia chega a dizer que ele servia a Jesus em oculto. A Bíblia vai mais longe e diz que ele era um discípulo de Jesus, oculto, às escondidas. Em João capítulo 19, versículo 38, diz: depois disso José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus,
mais oculto, quer dizer escondido, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi ele que tirou o corpo de Jesus. Ele queria servir a Jesus às escondidas, se recusando a ter um novo nascimento. Agora Nicodemos também, ele era um homem importante para os judeus, ele era príncipe dos judeus, a Bíblia diz. E ele fazia parte daquele sinédrio composto por 72 príncipes, homens, que era do Tribunal Federal, lá em Israel. Lá ele tinha que conhecer as leis, que eram 613 leis bíblicas, daquelas leis mosaicas. Então ele não era um homem comum. No entanto, o Evangelho de Jesus, no livro de João 7, 50 ao 51, Nicodemos era um deles, que de noite fora ter com Jesus. Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter o conhecimento do que ele faz? Os religiosos estavam querendo apanhar Jesus, prender Jesus. E Nicodemos entra e fala: como podem vocês penalizar a Jesus sem primeiro ouvir o que ele faz, o que ele diz? Portanto, nós temos aqui Nicodemos, temos José de Arimateia, no convívio religioso, no convívio político. Deus tenha misericórdia de nós. Eles se puseram do lado de Jesus, de acordo com João capítulo 3. Ele foi ter de noite com Jesus. E ele disse: sabemos. Ele estava dizendo: sabemos que és mestre. E o seguinte: ainda que o sinédrio não te reconheça, muita gente não te conheça, não te reconheça. Sabe o que Nicodemos disse para Jesus? Disse: tu és vindo de Deus. Ele reconheceu. Veja como que é sério o novo nascimento, igreja. O novo nascimento tem que ser importante para nós. Ainda que o sinédrio te reconheça, ainda que os ministros da alta cúpula te reconheçam, a palavra mestre não era aplicada naqueles dias. Era chamado de rabi. Rabi. Que eram aqueles que estudavam aos pés dos mestres da lei. E precisava aquele homem para ser chamado de rabi, ser reconhecido pela sinagoga, chancelado pelo sinédrio, então para ser chamado de rabi. No entanto, um membro do sinédrio chega a Jesus e diz: ele estava dizendo que Jesus estava preparado para ensinar, para orientar o povo. Só que mais do que isso, na declaração de Nicodemos, claro que isso é uma coisa muito importante, igreja, a revelação. Mas você veja que Jesus foi mais longe. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Quão maravilhoso é saber que os teólogos, eles não compreendem o novo nascimento. E muitas das vezes pregam o novo nascimento. Que coisa! Então, naquela declaração de Nicodemos, algo que naquele quarto século da igreja foi um objetivo, um objeto de discussão,
de conselhos na questão da divindade de Cristo. Eles discutiam se Jesus era divino, era um homem com qualidades especiais. Mas Nicodemo conversa com Jesus e diz: nós sabemos, nós reconhecemos que você é vindo de Deus. Ele reconheceu que Jesus era divino e a essência de Deus em você. Ele diz: há uma essência de Deus em você, Jesus. Porque ninguém pode fazer sinais, ele diz, que tu faz, se Deus não for com ele. E Jesus disse em São João capítulo 14, versículo 10. Jesus diz: as palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em Jesus estava toda aquela plenitude. Em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E diante de toda aquela dissertação de Nicodemos, aquela conversação às escondidas, Jesus então interrompe, olha para Nicodemos, e Jesus disse: você tem um novo nascimento? Jesus pergunta para ele, fala uma das verdades. Jesus fala para ele uma das verdades mais impetuosas para a vida cristã, gente, que é o novo nascimento. O crente sem o novo nascimento, ele está perdido. Só que Nicodemos, ele não entendeu. Isso fez uma confusão na cabeça, da mente de Nicodemos. E ele chegou e respondeu para Jesus: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Jesus então lhe responde: você é mestre de Israel e não entende isto? Em outras palavras, você é bacharel em teologia, estuda teologia, mas não entende o que Jesus diz? Veja como é sério a coisa. Você não entende isso? Você é formado, você conhece o hebraico, o judaico, o aramaico, o grego, conhece todas as línguas e não sabe, não entende. Quer ver uma coisa como a coisa é simples? Por isso que a coisa tem que ser simples. Você sabe, você entende, compreende. Quando Jesus chegou aos discípulos e disse em Mateus 28:19, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nicodemos não entendeu. Se chegasse e dissesse para Nicodemos essas palavras, ele voltaria para trás. Não entendi, Jesus. Quantos Nicodemos tem nos dias de hoje? Pregam a palavra, ensinam a palavra, mas não estão entendendo o que estão pregando. Porque quando Jesus disse essas palavras, ele disse para pregar em todas as nações. Levanta um Pedro sem teologia, um Pedro sem estudo, mas um homem que teve um novo nascimento, um homem indouto, a Bíblia diz. Mas Pedro entendeu. Por isso que você entende, por isso que você é batizado, por isso que você captou o que significa Mateus 28:19. Pedro levanta e diz para todos, por mais de 3.000 almas ali sendo convertidas, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Entendeu por que Jesus disse em Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, que escondestes, que ocultastes estas coisas dos sábios, dos entendidos, dos instruídos, daqueles que têm teologia, mas revelaste aos pequeninos. Você deveria dar glória a Deus, você deveria estar vibrando com esta mensagem.
Não é pouca coisa o novo nascimento. Que coisa na autoridade de Pedro. Que bênção. Por isso que Jesus disse que ocultou essas coisas dos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. É necessário, irmãos. Não adianta, irmãos, nós ficar brincando com o nosso tempo, Qual é o investimento que nós estamos fazendo para a nossa alma? Ô irmão, você compra carro novo. Maravilhoso é isso. Você quer melhorar seu carro, melhora. Se quer melhorar os móveis da sua casa, melhore. O teu salário, Deus vai prover dobro, até muito mais do que isso. Mas não te esqueça do novo nascimento. Você vai e compra um sapato, ele fica velho. Se compra tuas roupas, um paletó, um terno, amanhã ele está velho. A única coisa que não envelhece é o novo nascimento. Isso nunca vai envelhecer. O Espírito Santo nunca vai acabar. É Deus em sua palavra. Vamos fazer o melhor investimento? Quantos irmãos e irmãs já partiram para o Senhor? Mas eu creio que nós o veremos do outro lado daqui uns dias. Sim! Por que eu tenho certeza disso? Partiram já com um novo nascimento, estão na glória. Estão na sexta dimensão, esperando a perfeição daqueles que estão na terra como nós ainda. Temos um percurso a correr. Temos um dia após outro dia para se encher do Espírito Santo. Não vamos fazer como Nicodemos, homens da sociedade. Não vamos fazer como José da Arimateia, pessoas maravilhosas, boas, ajudaram a Jesus, creram em Jesus, mas não obedeceram a Jesus. Quando você fala que crê, você obedece. Não adianta, muitos falam, eu creio, mas não obedece, não crê. O crer tem que ter a obediência da palavra. E o feliz que eu fico para me encerrar. Aí eu vou orar por você. Você sabe, irmãos, irmãs, a igreja do Deus vivo é você. Sou eu. Somos nós. É esse pequeno rebanho. Quão maravilhoso é ser ovelhas de Jesus. Ovelhas de Jesus não comem qualquer coisa. O Espírito Santo não engana a igreja. O Espírito Santo não tem como você enganar ele, ele não engana ninguém. Pois ele é Deus. E o irmão Brana diz aqui no Atos do Espírito Santo, 31, ele diz: não está você feliz por estar nesta igreja? Não sobre este telhado na igreja, ele fala. Não é sobre este telhado, esta construção, estes bancos, este púlpito. Não é isso que o irmão Brana está falando. Eu quero dizer na igreja. Há somente uma igreja, o irmão Brana diz. E você não se une a ela. Ah, eu quero se unir a esta igreja do pastor Eliseu de Carvalho. Você não consegue. Quero se unir a este tabernáculo. Você não consegue. Você tem que se unir a Cristo. Somente Ele é a união para a igreja. E você simplesmente nasceu nela. Não tem como você introduzir uma pessoa nesta igreja. Porque você nasceu nela. Você é parte de Cristo. Eu estou falando com aqueles que têm isso na alma. Esta mensagem é para eleitos, eleitas de Deus. É para um povo separado, zeloso, especial e de boas obras. É este povo que vai morar no reino dos céus.
Você não se une a ela. Você simplesmente nasceu nela. E você é nascido naquela igreja através da graça. Aleluia! Você é nascido nela. Você não pode entrar, desejar entrar nela. Você não tem nenhum desejo disto. Por isso que você odeia os seus próprios pensamentos. A não ser que Deus, Ele mesmo, tenha ordenado a você entrar naquela igreja. E se você tivesse, se alguma vez você estivesse naquela igreja, Deus sabia disto antes da fundação do mundo, que você estaria naquela igreja. E Ele ordenou isso. E Ele te predestinou para estar naquela igreja. Não é isto maravilhoso? Ah, pastor, eu aceitei essa mensagem nos anos 75, 80. Você não aceitou naquele dia de 80, não. Você já entrou nessa igreja desde antes da fundação do mundo. Você já era predestinado para estar ali, no corpo de Cristo. Todos que ouvirem a minha voz virão a mim, correto? Todo aquele que o Pai tem me dado virá a mim, e eu o levantarei no último dia. Você tem um novo nascimento? Aí o irmão Breno diz no 43. Vou ler o 41. E nós não somos salvos por obras, porque fazemos. Não é o que eu fiz que me salva. É Cristo que fez, que me salvou. Não é os nossos méritos. Por isso, irmãos e irmãs, nós não temos condições de olhar um para o outro e ofender o outro, e rebaixar o outro. O irmão Brenner diz que eleito não persegue eleito. Ele diz que quem persegue eleito são os filhos do diabo, filho da serpente. O eleito não persegue. Ele olha a sua condição. Ele olha para ele mesmo e diz: eu não tenho condições, porque não é eu que me salvei. Foi a graça de Deus, foi o amor de Deus, foi Ele que me salvou. Vem, eu não tenho nenhuma santidade, mas se eu tentasse dizer: bem, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de roubar, de mentir e assim por diante, isto foi o que eu fiz, vem, aquilo seria eu mesmo. Isto foi você que fez, isso seria eu mesmo. Eu teria algo com que já quetenciar, mas eu não parei com nada. Eu não parei com nada. Ele simplesmente veio a mim e tirou aquilo de mim. Aleluia! Foi Deus que tirou isso de você. Foi Ele que tirou isso de mim. Oh Deus! E isso então não é o que eu fiz, é o que Ele fez. Então o Espírito Santo habita dentro de mim diariamente. O novo nascimento tem que estar dentro de nós, que é o Espírito Santo. E cresce diariamente. Cresce. E se fazendo maior. E maior. E tirando fora as coisas, a ansiedade, as tentações. E à medida que você as vence, o Espírito Santo toma o seu lugar. Como é maravilhoso ter um novo nascimento. Oh, irmãos, é maravilhoso pertencer ao corpo de Cristo. Meu Deus, pastor, eu não sou nada nesta igreja, eu sou muito pequeno. Sim, mas foi Ele que te escolheu. Ele olhou para você e gostou de você, amou você. E olha, Ele amou você antes do mundo ser formado. Que maravilhoso é isto! Quão grandioso é isto, irmãos e irmãs! E o Espírito Santo toma o seu lugar. Você sabe de uma coisa? Se eu tiver uma má tentação, algo que não está certo,
O Mombrana diz, vença aquela coisa algumas vezes. Vai vencendo este mal. E observe o seu testemunho. E veja se não floresce quanto aquilo. Quanto mais você se enche de Deus, mais Deus te completa. Mais Deus te transborda do Espírito. Do novo nascimento que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Em nome de Jesus Cristo. Que o novo nascimento faça parte da tua vida. Não te esqueça disso. Não é teus méritos, não são os meus méritos. Não foi eu que fiz, eu não faço nada. Foi Ele que fez por mim, foi Ele que fez por você. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.